semelhanças com o de Cabo Verde. Também não houve guerra de libertação. Aqui temos o arquipélago de São Tomé constituído por as ilhas de São Tomé e a Ilha do Príncipe, a nordeste. Há depois aqui umas ilhotas, são outras dependências. Fica situada, como nós já vimos aqui, no Golfo da Guiné, e também não houve luta de libertação, ou melhor, não houve guerra de libertação. Luta de libertação houve ao patamar político. Não houve guerra em São Tomé, não havia nenhumas condições para haver guerra em São Tomé, mas não deixou de haver algumas perturbações violentas ao longo do processo colonial nos últimos anos, nomeadamente aquilo que é conhecido por os incidentes de Batpá. Batpá era uma zona de São Tomé e Príncipe, onde tinha havido uns levantamentos de natureza social. O problema social em São Tomé, eu não tenho tempo para poder debruçar-me sobre isto em pormenor, mas o problema social em São Tomé foi sempre um problema muito complicado. São Tomé tinha sido o laboratório das experiências iniciais da cultura do açúcar em África, no tempo da escravatura. E no tempo da cultura do açúcar era praticamente um trabalho forçado, ali no século XVIII, praticamente, que é o período da Revolução Industrial, dos primórdios, que depois, aliás, serviram até de laboratório de experiência para a cultura do açúcar, que foi depois experimentada no Brasil. E, portanto, criou-se como que um estigma das populações de São Tomé contra a cultura do açúcar. O trabalho forçado, o trabalho quase, ou se calhar, nem quase, escravo. O que fez com que Portugal tivesse necessidade, para satisfazer as necessidades de mão de obra em São Tomé, de recorrer a mão de obra importada noutras colónias. E até de Moçambique veio mão de obra para São Tomé, mas particularmente de Angola e nomeadamente de Cabo Verde. Resultado, quando se esgotaram as plantações do açúcar em São Tomé, o açúcar passou a ser cultivado no Brasil. E se passou à cultura do café, esta lógica manteve-se. A cultura do café durou um pouco tempo em São Tomé e, no fim, a forte cultura que chega até à altura da independência é a cultura do cacau, que, aliás, deu lugar a grandes fortunas aqui de portugueses, e há aqui grandes palácios, Palácio Balfour e outros aqui em Lisboa, que são produto da cultura do cacau em São Tomé. Ora, a lógica da mão de obra forçada manteve-se, e grande parte dos trabalhadores de São Tomé recusavam-se a trabalhar nas roças de cacau. E então, os trabalhadores eram fundamentalmente trabalhadores angolanos, cabo-verdianos e até alguns vindos de Moçambique. Ora, isto deu lugar a frequentes contestações, e há, em 1953, uma célebre contestação de Batpá, que foi barbaramente reprimida. Era então o governador, que ficou tristemente célebre por isso, o Sr. Coronel Gorgulho, que houve ali umas centenas ou talvez milhares de mortos e que deixou feridas muito graves no relacionamento entre os são-tomenses e Portugal. De qualquer maneira, não chegou a haver ali uma luta de libertação armada, se bem que tivesse sido constituído um movimento de libertação de São Tomé e Príncipe. O movimento de libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, que aliás foi o único movimento de libertação reconhecido em São Tomé e Príncipe. A ONU e a OA reconheceram como o único movimento de libertação legítimo da Guiné de São Tomé. Os seus quadros dirigentes estavam no Gabão. O Gabão é um país em frente. O Equador passa da Ilha do Príncipe, no arquipélago da Ilha do Príncipe, a linha do Equador. E o Gabão está no continente em frente, e os quadros dirigentes do MLSTP estavam no Gabão. E com esta particularidade é que era membro também da CONCP. Resultado, a CONCP jogou, nomeadamente em Angola, nas negociações de Angola, não só, também de São Tomé, também do PAIGC e da Frelimo, jogaram com a exigência de que Portugal reconhecesse o direito de São Tomé à independência. Lá está a importância que teve a CONCP nestas negociações. A seguir ao 25 de Abril há uma certa radicalização política também em São Tomé, como houve em Cabo Verde. Também juventudes e alguns estudantes que estavam em Portugal que regressam a São Tomé, e até vem a constituir um grupo de jovens do MLSTP que até acabaram por sofrer a contestação da própria direção do MLSTP, porque radicalizaram de tal maneira a luta que o MLSTP considerou que estava a ser negativa para o processo, que estava a conduzir-se normalmente. O acordo também se deu em Argel em 26 de novembro de 1974,
em que Portugal e o MLSTP negociaram a transferência do poder, tendo sido a independência marcada nesse acordo para 30 de junho de 1975, também passando por, igualmente com Cabo Verde, por umas eleições para o sufrágio direto e universal. E o sufrágio acabou por ser feito nos termos que tinha sido feito para Cabo Verde, isto é, evitar que concorresse um partido único, mas, por outro lado, satisfazer também a reivindicação revolucionária de que não se desse satisfação, digamos, a alguns pequenos grupelhos políticos que, entretanto, tinham aparecido. E então foram também aqui listas de cidadãos, obviamente influenciadas pelo MLSTP, mas que era o partido que tinha a grande influência no arquipélago e que acabou por ganhar. As eleições foram muito participadas, correram naturalmente, foi eleita uma Assembleia Nacional, o presidente da Assembleia Nacional foi escolhido pela própria Assembleia e foi para ele que em 12 de julho de 1975 foi transferido o poder. Daí para cá, São Tomé tem passado por situações muito complicadas, e nomeadamente na área económica, porque era um país de monocultura, na monocultura do cacau, com os perigos todos dos países assentos na monocultura. Logo a seguir à independência, os preços do cacau vêm por aí abaixo, e praticamente São Tomé e Príncipe viveu sem recursos durante os primeiros anos e apenas dependentes da ajuda internacional. Neste momento, dá-se o facto de São Tomé e Príncipe ter petróleo. Eu não sei se isto estará bem, se isto será mal. É capaz de ser um presente envenenado. O Salazar às vezes também tinha razão, e ainda me lembro de quando em 1956 foram dizer ao Salazar que havia petróleo em Angola, que o Salazar terá dito: só me faltava mais essa.